Jericó, ou o cego Bartimeu. E essa passagem ela é narrada por 3 evangelistas: Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante que quando a gente vai ver a narrativa de Mateus narra que são 2 cegos de Jericó. Mateus apresenta eles pela deficiência visual deles. Quando a gente vai ler em Marcos narra ele como o cego Bartimeu. E todos nós acreditamos que sabemos que Bartimeu não era o nome, era um título dado a quem era de Timeu. Aleluia. Timeu, na verdade, era o pai dele. Então, Lucas apresenta ele pela família dele, pela genealogia dele. Marcos, melhor dizendo. Só que Lucas vai apresentar ele pelo lugar, o cego de Jericó. Aleluia. E interessante que dentro dessas 3 narrativas, a gente vamos ver que o final vai ser o mesmo. Aleluia. Porque não importa qual que é a visão que as pessoas têm ao teu respeito. O que importa é o que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus! A visão do homem a respeito da sua vida, ela não modifica a trajetória que Deus tem criado para você. Aleluia. Muitos de nós aqui, pela visão humana, não estariam aqui. Aleluia. Quantos olham para a gente com um olhar discriminado, julgando, mas o que prevalece não é o que as pessoas falam ao teu respeito. O que prevalece não é o que as pessoas pensam ao teu respeito. O que prevalece é o que Deus ele já determinou a respeito da tua vida. Aleluia. Mateus tem uma narrativa, Marcos tem outra narrativa e Lucas também tem uma narrativa diferente. Só que o final é o mesmo. Aleluia. E é interessante que a gente vê quem é leitor de Bíblia, estuda, não precisa aprofundar para saber que Lucas era um doutor totalmente estudado, homem letrado. E quando a gente lê o livro de Lucas com atenção, quando a gente medita, a gente vai ver que a literatura desse livro é totalmente ao contrário dos outros evangelhos. Portanto que dentro da crucificação de Jesus, o evangelista que mais especifica é Lucas, porque ele era um doutor especialista nisso. E o livro de Lucas, ele é direcionado a Teófilo. Atos dos Apóstolos, no seu 1º capítulo, ele fala: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca do que Jesus fez, ensinou. E Teófilo era um oficial de Roma, um homem grande. Era pessoa de autarquia, alta autoridade. Então, observe-se que Lucas escreve o seu livro, não é, aleluia, para os judeus como os evangelistas escrevem. Lucas, ele escreve o seu livro para pessoa de alto patamar, pessoa acima, pessoas mais estudadas, de autoridade. Aleluia. Então era necessário uma literatura um pouco mais completa. E quando a gente observamos, a gente vemos que vale a pena lembrar que lá no livro de Josué, aleluia, Jericó, ela havia sido destruída. E tem uma maldição sobre aquela cidade. A maldição dizia que maldito era o homem que reconstituísse aquela cidade. Aleluia. A cidade estava sobre maldição. Aleluia. E a Bíblia diz que Herodes, o Grande, no 1º século, ele funda outra Jericó. Aleluia. E o estudo diz que as 2 Jericó eram um do lado da outra, muito próximas. Só que uma Jericó em ruínas e a outra, o palácio de Herodes. Então, observe-se que para entrar dentro da Jericó nova, tinha que passar pela Jericó velha em ruínas. Aleluia. Para viver o novo, tem que deixar o velho. Para experimentar as coisas novas de Deus, é necessário deixar as coisas velhas para trás. Aleluia. Quem pode dar glória? Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Então, Lucas ele começa narrando a história do cego de Jericó. Ele diz: aconteceu. Aleluia. Isso aqui é muito forte. Ele não está falando assim, eu li num gibi da Turma da Mônica. Aleluia. Eu não escutei numa rádio.
aconteceu. E o aconteceu aqui está narrando uma história verídica, algo que realmente aconteceu. Ele não está dizendo, eu escutei essa história aqui lá na onde eu trabalho. Eu não escutei isso daqui dentro de um trampo, de um metro, não, andando a cavalo, carroça, não, aconteceu, aleluia. É algo verdadeiro, é algo que aconteceu. E é interessante que muitas das vezes na nossa vida, pessoas desacreditam. Mas eu quero te dizer que o aconteceu de Deus não depende da fé de quem vai presenciar. O aconteceu de Deus não depende da crença de quem vai ouvir. Aconteceu e pronto. Lucas está narrando, aconteceu, independente se alguém vai acreditar ou não. Aconteceu, foi Jesus que fez, aleluia. Aqui não depende de quem vai ouvir. Independente da religião, independente da sabedoria de quem vai ler, ele está narrando, aconteceu algo verídico, aleluia. E ele narra que Jesus estava passando pela cidade de Jericó. E olha que coisa interessante. Jesus está na sua última semana de vida, antes de ir para o Calvário. Portanto que antes dele passar por Jericó, Jesus chegou em Jericó. Quem estava em cima, Jesus mandou descer. E quem estava embaixo, Jesus levantou. Aleluia. Maravilha, Deus. Duas coisas que Jesus fez em Jericó: levantar quem estava caído e mandar descer quem estava em cima. Aleluia. Irmãos, Jesus não divide a sua glória com ninguém. E quando Jesus ouve o clamor do cego de Jericó, a Bíblia diz que Jesus vai tocar nele. O toque de Jesus curou aquele homem. Eu não sou de pregar desse jeito, mas o mesmo Deus que fala na sarça ardente, fala no fogo, fala na calmaria, fala na tempestade, Deus tem suas multiformas de falar. Aleluia. E Deus, na pessoa de Jesus, quando Jesus ele para, Jesus ele não parava no caminho à toa. Nesta noite, se você conseguir fazer com que Jesus ele para ao teu respeito, aquilo que você veio buscar, você vai conseguir. Aleluia. E Jesus quando para, a Bíblia diz que Jesus vai tocar naquele homem. Olha o poder do toque de Jesus. O toque de Jesus curou o cego de Jericó. Tem muita gente que hoje em dia está machucada espiritualmente porque não procurou ser tocada por Jesus. Olha o poder do toque de Jesus. O ministério do profeta Jeremias começou com um toque na boca, quando ele disse que seria incapaz de exercer o ministério. A Bíblia diz que Jesus tocou na boca dele e colocou as palavras. O toque de Jesus purificou os lábios de Jeremias. Aleluia. O toque de Jesus tem poder. Aleluia. Então, a importância da gente buscar o toque de Jesus em nossas vidas. A pessoa que é tocada por Jesus, ela tem um ministério diferente. Glória a Deus. A pessoa que é tocada por Jesus tem uma vida diferente. Porque o toque de Jesus, ele traz transformação. O toque de Jesus, ele traz renovo. O toque de Jesus, ele traz mudança de caráter. Aleluia. Porque o fato de você vir para a igreja, meu Deus, não quer, isso não condiz com o nosso caráter. Agora, o toque de Jesus, sim, muda o caráter e policia o homem. Aleluia. É o toque de Jesus. E nessa noite, você veio adorar a Deus, prestar o teu culto. Você veio trazer a sua oferta, o seu corpo como sacrifício a Deus, talvez por gratidão.
Mas não se contente somente com isso. Procura o toque de Jesus, que você pode ter certeza que você vai sair daqui transformado. Jacó foi tocado na juntura da coxa. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus a madrugada inteira. Chegou um ponto que o anjo do Senhor teve que tocar nele. O toque de Deus na perna de Jacó mudou ele para Israel. Aleluia. Israel manquejou a vida inteira pelo toque que ele teve na coxa, mas nunca mais ele foi a mesma pessoa. Eu não ia pregar sobre o toque. Jacó preferiu andar manca a vida inteira, Israel melhor dizendo, do que ter uma vida de Jacó. O toque de Deus mudou a vida de Israel. Aleluia. E nessa noite o toque de Deus pode te mudar. Aleluia. O toque de Deus, ele é poderoso. Aleluia. E quando Jesus para e toca no cego, que Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus, ele já sabia. E o cego responde: que eu veja. Aleluia. Jesus, ele já sabia, mas tem situação, tem hora que Jesus, ele quer ouvir da tua boca o que você quer. O cego, assim como Salomão, podia ter pedido muitas coisas a Deus, mas a cegueira espiritual é a pior miséria que tem na vida de um cristão. É o cristão sem visão espiritual. É o cristão sem discernimento. Aleluia. O cristão, quando ele é cego espiritual, ele não discerne as coisas de Deus. Tudo para ele é meninice. Ele não consegue compreender a grandeza, a maravilha do poder de Deus. Aleluia. Ele não consegue ser grato por aquilo que Deus fez. Se a gente atentar às coisas de Deus, Deus, ele cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Aleluia. Nos mínimos detalhes tem a mão de Deus cuidando de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a cegueira espiritual é a pior coisa. E a gente vai ver que de todos os apóstolos, o único que era cego espiritualmente era Judas. Ele esperava algo de Jesus que Jesus não fosse. Aleluia. E Jesus sempre deixou bem claro quem Jesus era, qual era o seu propósito. Mas Judas, pela sua cegueira, pela sua ganância, vontade que Jesus libertasse o povo de Israel, aleluia, do governo romano, fez com que ele entregasse Jesus por 30 moedas de prata. Jesus, para Judas, valia 30 moedas de prata. E para você, o que Jesus vale? O que Jesus representa para você? Eu tinha preparado outra mensagem. Para você, o que Jesus vale? Para Judas, ele valeu 30 moedas de prata. E para mim e para você, Jesus vale uma porta de emprego? Jesus, ele vale uma porta fechada? Você sabe quando que Jesus se revela na sua vida, quem ele é para você? É perante a situação que você enfrenta. Tem muita gente que Cristo para ela vale uma porta de emprego. A porta fechou, Senhor, eu vou abandonar. Para outras pessoas, Cristo, aleluia, ele vale um casamento. O casamento acabou, Senhor, para mim não dá mais. Para outros, Cristo, ele vale uma prova. Senhor, apertou. Se isso é te servir, para mim não dá mais. E para você, o que Cristo vale? Aleluia. Essa pergunta é uma pergunta introspecta. Responde para você mesmo. Sai daqui nessa noite pensativo com essa mensagem. Aleluia. Eu achava, na minha humilde consciência, que Deus ia dar uma palavra de renovo. Aleluia. Eu achava, na minha humilde concepção, que Deus hoje ia renovar o seu povo.
Mas eu vejo que Deus hoje não quer te renovar. Deus, Ele quer que você saia daqui pensativo sobre a tua vida com Deus, o que Cristo vale para você. Glória a Deus. Até onde você está disposto pela sua chamada. E eu quero te dizer que desde quando Adão pecou, as rosas têm espinho. Não é mar de rosas. E mesmo que fosse mar de rosa, o espinho ia te perfurar. Se Deus não poupou nem o apóstolo Paulo, um homem que, vamos dizer, sozinho ganhou um continente inteiro, a Ásia Menor, o maior fundador, desembargador de igreja. Se Deus não poupou nem ele do espinho da carne, vai poupar eu e você? E Jesus, para você, tem o valor de um parente? Jesus para você tem o valor da saudade? Eu quero te dizer uma coisa. Se Deus ele olhasse pelo que eu e você ia fazer, jamais ele daria o filho dele. O que segurou, sem perder o contexto, o que segurou Jesus na cruz do Calvário não foi os pregos. O que segurou Jesus na cruz do Calvário foi João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Irmãos, então, Jesus para nós, ele tem que estar acima de todas as coisas, independente. A gente não pode basear a nossa fé cristã em circunstâncias ou situação, porque a gente criamos um Deus em nossa mente. Por que muitas pessoas se afastam? Porque cria uma alta imagem de Deus na nossa mente, totalmente ao contrário do que Deus é. A gente acreditamos que por servir a Deus, Deus ele tem que fazer tudo que nos agrada. Se a gente depositar a nossa fé no que Deus pode fazer, irmão, a gente não permanece firme, porque muitas das vezes Deus ele pode livrar e não livra. Muitas das vezes Deus pode salvar e Deus não salva. Muitas das vezes Deus pode guardar e Deus não guarda. Então a nossa fé não pode estar baseada no que Ele pode fazer, e sim no que Ele já fez lá na cruz do Calvário. Aleluia. E para o cego de Jericó, Jesus representava para ele a cura, o milagre. Quem vai ouvir? Aconteceu e pronto. Lucas está narrando, aconteceu, independente se alguém vai acreditar ou não, aconteceu, foi Jesus que fez, aleluia. Aqui não depende de quem vai ouvir, independente da religião, independente da sabedoria de quem vai ler, ele está narrando, aconteceu, algo verídico, aleluia. E ele narra que Jesus estava passando pela cidade de Jericó. E olha que coisa interessante. Jesus está na sua última semana de vida, antes de ir para o Calvário. Portanto que antes dele passar por Jericó, ele fala para os discípulos, só que os discípulos não entendem o que Jesus está dizendo a respeito da sua crucificação. É a última semana de Jesus antes dele ir para o Calvário. É a última vez que Jesus está passando em Jericó. Então, note-se que a oportunidade que o cego tem, pastor Osiel, ela é única. Porque é a última vez que Jesus vai passar em Jericó. A oportunidade que ele está tendo é única. Aleluia. Então, tem oportunidade nas nossas vidas que vai ser única. Jesus ele vai passar uma vez só, aleluia. E aquele cego, é interessante que ele não conhecia Jesus de ver, porque ele era cego, aleluia. Só que quando ele ouve o barulho, ele vai perguntar, quem é que está ali? E alguém responde, é Jesus o Nazareno. O barulho da multidão revelou quem estava passando. Tem
Tem pessoa que não gosta de barulho. Eu não estou falando aqui de emoção, de carnalidade, de bagunça dentro da igreja. Eu estou falando de poder, de autoridade, de revestimento, a presença de Deus como desce. Porque o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4,16 que o Senhor vai descer do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus na mão. Aleluia. Repara que até o arrebatamento vai ser barulhento. Eu não estou pregando aqui, aleluia, heresia. Eu estou dentro da palavra. Aleluia. Tem gente que não gosta de barulho. Lugar de morte é dentro do cemitério. Aleluia. Dentro da igreja é lugar de vivo. O apóstolo Paulo escreveu: apresentai-vos a Deus com o seu corpo com sacrifício vivo. Quem está vivo hoje, se até o arrebatamento, irmão, se você não gosta, me perdoa com toda sinceridade e com toda clareza. Se você não gosta de barulho, você está no lugar errado. Porque o arrebatamento vai ser barulhento. Deus não vai descer para buscar uma igreja vazia. Deus não vai descer para buscar uma igreja fria. Em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, aleluia, o povo acha que o povo está embriagado. Aleluia. Jesus. Aviva a tua igreja, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, isso é forte. A Jericó, quando Deus, melhor dizendo, através de Josué, vai fazer a cidade de Jericó ser destruída, eles vão rodear ela e eles vão gritar. No grito e no poder de Deus, Jericó caiu. Aleluia. Se algum irmão chegar para você e falar que você está fazendo barulho, e falar para ele: não repara não, meu irmão, é no barulho que Jericó vai cair. Aleluia. É no glória que Jericó vai cair. Tem barreira na tua... Irmão, Salmo 104, versículo 7, se não me falha a memória, o salmista escreveu: na voz dos que clamavam. Clamar dentro da Bíblia se refere-se a gritar. Quebraram-se os ferrolhos de ferro, as prisões se abriram na voz do que clamaram. O clamor, o grito da igreja quebra ferrolho. O grito da igreja quebra prisão. Aleluia. Quem grita no carnaval, irmãos, o barulho da igreja tem poder. Não estou falando aqui de emoção para você gritar porque eu estou pregando, não. Estou te dizendo dentro da Bíblia que o barulho da igreja é um barulho poderoso. Aleluia. Glória. Então, para a gente voltar para o texto, e ele tinha, a última oportunidade daquele cego ele tinha, era a última vez que Jesus iria passar em Jericó. E eu faço uma pergunta para você, não me responda para você. Se hoje fosse a última vez que Jesus fosse passar aqui, o que você faria? Aleluia. Oh, Deus fiel, aleluia. Se fosse o último culto seu para Jesus, o que você faria? Você ia dar o seu melhor? Aleluia. Ou você ia prestar o seu culto meia boca? Aleluia. Reflexão. A gente pode sair daqui e não voltar mais. Eu tinha dois irmãos que saíram de casa e achavam que ia voltar. Não voltaram. Aleluia. Não é o foco da mensagem, mas Deus está me conduzindo. Aleluia. Então, irmãos, observe que tem oportunidade que é única. Tem oportunidade que é única. E a gente tem que abraçar. Não pode deixar para amanhã. E o cego de Jericó, quando ele ouve que é Jesus, ele entende. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluia. Jesus tinha uma multidão que acompanhava ele. Muitas pessoas gritavam, muitas pessoas apertavam Jesus. Aleluia. Só que o clamor do cego de Jericó foi diferente. Aleluia. Acredito que quando ele clamava: Jesus, filho de Davi, aleluia, quando Jesus escuta ele falando filho de Davi, Jesus automaticamente
Aleluia. Na mente de Jesus ele sabia, esse daí ele me conhece. Ele sabe da minha genealogia. O clamor daquele cego fez com que Jesus parasse. Aleluia. O grito de socorro daquele cego fez com que Jesus parasse e atentasse para a necessidade dele. Aleluia. Então, observe que o clamor daquele cego é um clamor diferenciado. O clamor daquele cego fez com que Jesus parasse. Aleluia. E ele está à beira do caminho. E todos nós sabemos que tudo que não presta para a beira do caminho. A chuva, quando vem, vai jogando a sujeira da rua. Tudo para a beira do caminho. Tudo pelas lateral. Aleluia. E quando ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele tinha certeza que Jesus podia curar ele. Aleluia. Ele não estava atrás de multidão. Ele queria Jesus. Aleluia. Talvez o pregador está atrás de multidão. Talvez o cantor ele está atrás de multidão, aleluia. Mas o cego ele estava atrás de Jesus. Ele não queria a multidão, ele queria o Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Porque a multidão não te traz a cura, a multidão não renova a sua vida. A multidão são apenas números e estatística. Mas Jesus, que estava habitando no meio da multidão, ele carregava a cura sobre as suas mãos, aleluia. Na minha e na tua mão só tem pele, carne, veia e osso. A mão de Jesus tem milagre, justiça, aleluia, misericórdia, renovo. E nesta noite, se nós entender que a mão de Jesus, aleluia, é maior do que a multidão, você vai clamar, você vai buscar e Jesus ele vai te atender, aleluia. Irmãos, e quando ele clama, ele não quer multidão, ele quer Jesus. A sua única oportunidade. Jesus estava passando por Jericó pela sua última vez. E interessante que Jesus, quando entra em Jericó, Jesus faz somente duas coisas. A primeira é curar o cego Bartimeu. E a segunda é salvar a vida de Zaqueu. E olha que algo interessante. O cego de Jericó, Jesus chegou para levantar ele. E Zaqueu, Jesus chegou para mandar ele descer. Jesus chegou em Jericó. Quem estava em cima, Jesus mandou descer. E quem estava embaixo, Jesus levantou a aleluia. Duas coisas que Jesus fez em Jericó: levantar quem estava caído e mandar descer quem estava em cima. Aleluia. Irmãos, Jesus não divide a sua glória com ninguém. E quando Jesus ouve o clamor do cego de Jericó, a Bíblia diz que Jesus vai tocar nele. O toque de Jesus curou aquele homem. Eu não sou de pregar desse jeito, mas o mesmo Deus que fala na sarça ardente, fala no fogo, fala na calmaria, fala na tempestade, Deus tem suas multiformas de falar. Aleluia. E Deus, na pessoa de Jesus, quando Jesus ele para, Jesus ele não parava no caminho à toa. Nesta noite, se você conseguir fazer com que Jesus ele para ao teu respeito, aquilo que você veio buscar, você vai conseguir, aleluia. E Jesus quando para, a Bíblia diz que Jesus vai tocar naquele homem. Olha o poder do toque de Jesus. O toque de Jesus curou o cego de Jericó. Eu tinha preparado outra mensagem. Para você, o que Jesus vale? Para Judas ele valeu 30 moedas de prata. E para mim e para você, Jesus vale uma porta de emprego?
Jesus, ele vale uma porta fechada. Você sabe quando que Jesus se revela na sua vida quem ele é para você? É perante a situação que você enfrenta. Tem muita gente que Cristo para ela vale uma porta de emprego. A porta fechou, Senhor, eu vou abandonar. Para outras pessoas, Cristo, aleluia, ele vale um casamento. O casamento acabou, Senhor, para mim não dá mais. Para outros, Cristo, ele vale uma prova. Senhor, apertou. Se isso é te servir, para mim não dá mais. E para você, o que Cristo vale? Aleluia. Essa pergunta é uma pergunta introspecta. Responde para você mesmo. Sai daqui nessa noite pensativo com essa mensagem. Aleluia. Eu achava, na minha humilde consciência, que Deus ia dar uma palavra de renovo. Aleluia. Eu achava, na minha humilde concepção, que Deus hoje ia renovar o seu povo. Mas eu vejo que Deus hoje não quer te renovar. Deus, ele quer que você saia daqui pensativo sobre a tua vida com Deus, o que Cristo vale para você. Glória a Deus. Até onde você está disposto pela sua chamada. E eu quero te dizer que desde quando Adão pecou, as rosas têm espinho. Não é mar de rosas. E mesmo que fosse mar de rosa, o espinho ia te perfurar. Se Deus não poupou nem o apóstolo Paulo, um homem que, vamos dizer, sozinho ganhou um continente inteiro, a Ásia Menor, o maior fundador, desembargador de igreja. Se Deus não poupou nem ele do espinho da carne, vai poupar eu e você? E Jesus, para você, tem o valor de um parente? Jesus para você tem o valor da saudade? Eu quero te dizer uma coisa. Se Deus ele olhasse pelo que eu e você ia fazer, jamais ele daria o filho dele. O que segurou, sem perder o contexto, o que segurou Jesus na cruz do Calvário não foi os pregos. O que segurou Jesus na cruz do Calvário foi João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Irmãos, então, Jesus para nós, ele tem que estar acima de todas as coisas, independente. A gente não pode basear a nossa fé cristã em circunstâncias ou situação, porque a gente criamos um Deus em nossa mente. Por que muitas pessoas se afastam? Porque cria uma alta imagem de Deus na nossa mente, totalmente ao contrário do que Deus é. A gente acreditamos que por servir a Deus, Deus ele tem que fazer tudo que nos agrada. Se a gente depositar a nossa fé no que Deus pode fazer, irmão, a gente não permanece firme, porque muitas das vezes Deus ele pode livrar e não livra. Muitas das vezes Deus pode salvar e Deus não salva. Muitas das vezes Deus pode guardar e Deus não guarda. Então a nossa fé não pode estar baseada no que Ele pode fazer, e sim no que Ele já fez lá na cruz do Calvário. Aleluia. E para o cego de Jericó, Jesus representava para ele a cura, o milagre. E quando Jesus ele para, toca, e ele cura aquele cego da cegueira espiritual, a Bíblia diz que Jesus, se eu não me engano, acho que no relato de Marcos, fala para ele tirar a capa. E a capa era uma liberação que ele tinha do governo, podia pedir esmola. Ele era reconhecido, todo mundo que passasse, olhar para ele e conhecer, sabia, por causa da capa. Mais uma reflexão: qual capa você está vestindo? A capa que te dá o reconhecimento dos homens como uma pessoa mendiga que depende do que é dos outros, ou a capa que Jacó ganhou do seu pai
uma capa colorida, José, melhor dizendo, uma túnica colorida de várias cores, aleluia, diferenciada de todos os seus irmãos. Só que tem uma coisa, a túnica colorida, ela trouxe inveja em seus irmãos. Quer receber algo da parte de Deus diferente em seu ministério? Esteja disposto a pagar o preço. Você quer que Deus faça para você o que Ele nunca fez? Faça para Ele o que você também nunca fez, aleluia. Quer receber de Deus algo acima da média? Faça para Deus algo acima da média. Porque o reino de Deus, aleluia, ele é de acordo com a entrega. De acordo com que você se entrega para Deus, é de acordo com o céu deposita em você, aleluia. Quanto mais você deposita no céu, mais o céu ele deposita em você. Deus ele não investe em ministério fracassado, aleluia. Se você hoje tem um ministério, se você hoje está aqui, é porque você é um projeto que Deus ele acredita em você, aleluia. Se você quer viver as coisas profundas de Deus, se aprofunda na busca inconstante a Deus, aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus cura ele, Jesus fala para ele: tira essa capa. Porque o milagre de Deus revela quem você é. Todo mundo ia olhar para ele e ia saber que ele não é mais aquele homem. A cegueira dele fazia ele pedir esmola. Aleluia. Tem coisa, tem deficiência espiritual que leva a nossa vida em declínio. Aleluia. Tem doença espiritual que quando ela prega na nossa vida, a nossa vida só vai a ladeira abaixo. E a gente poderia citar muitas doenças espiritualmente. Aleluia. Mas uma das piores doenças é a cegueira e a frieza espiritual. Aleluia. Só que eu quero te dizer nesta noite, para encerrar, e com essa palavra de reflexão, Jesus ele está passando a sua última vez em Jericó. Aleluia. Não clama igual a multidão clamava. Clama igual o cego de Jericó. O clamor que vai parar Jesus. Aleluia. E você pode ter certeza que Jesus não vai parar à toa. E a Bíblia diz que aquele cego, após ser curado, ele vai glorificar. Gratidão, seja grato depois que Deus te abençoar. E depois que ele glorificou, ele seguiu a Jesus. Não abandona, porque o segredo não está em receber, o segredo está no seu comportamento após a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, fique com essa palavra de reflexão, que eu e você possamos sair daqui essa noite pensativo, que a palavra ela venha te confrontar mesmo, porque o evangelho é confronto, que venha te confrontar, e venha confrontar você, que nós possamos sair dessa noite aqui pensativo. Aleluia. Qual é o valor que Jesus tem nas nossas vidas? Se fosse nossa última noite na presença de Deus, o que a gente faria para chamar a atenção do Mestre? E até que ponto eu e você está disposto a pagar para receber algo extraordinário da parte de Deus? Que os irmãos fiquem com essa palavra em nome de Jesus.